Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Líquido, Certo e Exigível. Nossa proposta é trazer convidados aí, conversar sobre concurso público, sobre como as pessoas passaram nos concursos, as dificuldades que elas tiveram, todas as técnicas de estudo que elas tiveram e também convidar pessoas que já estão no serviço público há pouco ou bastante tempo, que vão nos contar, então, as histórias dos cargos que ocupam, né? E hoje nós temos a grata satisfação, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ficar uns 5 minutos lendo esse currículo aqui. Então vamos lá. Nosso convidado de hoje é o meu amigo Ângelo Carneiro. Muito obrigado, Ângelo, por aceitar o nosso convite aí. Eu que agradeço, Sérgio. Eu que agradeço ao Sérgio e ao Rodrigo aí. Parabéns pela iniciativa de vocês e do podcast. E vamos lá, vamos para um bate-papo aí, show de bola. Okay. Vamos lá. Show de bola. O Ângelo ingressou em 2000 no serviço público, né? Em 2002, lá no Instituto Penal de Viamão, foi supervisor de equipe de plantão. Em 2003, no Instituto Penal Irmão Miguel Dario, foi auxiliar de chefia da Segurança e Disciplina. De 2003 a 2006, chefe de Segurança e Disciplina do Instituto Penal Irmão Miguel Dario. 2003 a 2006, diretor substituto da mesma casa. Em 2006, na Fundação Patronato Lima Dumont, foi chefe de Segurança e Disciplina. De 2006 a 2009, no Presídio Estadual de Camaquã, foi diretor da instituição. Na Penitenciária de Rio Grande também, função de diretor. Na Delegacia Penitenciária de Pelotas foi delegado regional penitenciário substituto. Na Penitenciária de Autossegurança de Charqueadas também ocupou o cargo de diretor. No Presídio Regional de Pelotas também ocupou o cargo de diretor. No Departamento de Segurança e Execução Penal foi assessor operacional. No Departamento de Segurança e Execução Penal, diretor de departamento. E de 2018 a 2019, ocupou o cargo de superintendente da SUSEP. E hoje, de 2019 até a data atual, é diretor coordenador administrativo do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul. Pequeno currículo, né? Pequeno currículo. Eu achei que o Sérgio não ia ler todo, né? Eu mandei para ele pedir para ele, olha, sintetiza, né? Mas ele quis ler todo, deixa que ele leia. Não, mas né? essa é a síntese, essa é a síntese. Tá certo, então. E quero dizer para vocês também, com muito orgulho, o Ângelo foi meu chefe, no tempo que eu tive na SUSEP, né, como técnico, né? Trabalhamos juntos ali no PRP, Presídio Regional de Pelotas. E Ângelo, a gente queria começar a saber de ti, assim, por que tu optou pela carreira pública, assim, qual foi a tua ideia, assim? É para mentir ou falar a verdade? Vamos falar a verdade. Não, vamos... Eu, na verdade, assim, primeiro, né, Sérgio e Rodrigo, obrigado pelo convite, né? Para os telespectadores de vocês também, eu quero mandar um forte abraço para todos os colegas aí que estão nos assistindo e vão nos assistir com certeza estado afora e quiçá Brasil afora, né? Sim. A gente manda um forte e fraternal abraço a todos. Na verdade, eu optei por um concurso público porque na época era a única opção que se tinha, né? Eu morava numa cidade pequena do estado chamada Cachoeiro do Sul, sou natural de lá, e lá não se tem muita coisa para fazer, a não ser estudar, né? E seguir uma carreira ou pública ou privada, enfim, né? De acordo com a sua formação, né? Eu resolvi fazer faculdade em Santa Cruz e resolvi investir. Eu fiz relações públicas em Santa Cruz, não cheguei a terminar, porque passei no concurso antes, né, de terminar. E aí eu optei por cancelar e partir para o concurso público. Eu passei para o cargo de soldado da Brigada Militar, fui soldado da Brigada Militar. No ano de 98 eu fiz o concurso, fui chamado em 2000, fiquei 1 ano só no cargo de soldado. E aí, no mesmo ano de 98, eu havia feito para a SUSEP, né? Que eu confesso para vocês que não era a minha primeira opção, né? Era a minha última das últimas opções, e não desmerecendo a profissão, e no decorrer do nosso bate-papo vocês vão ver o porquê que eu falo isso, né? Não desmerecendo a profissão. E no fim, fui para a brigada e não me adaptei com a carreira militar, né?
E fui chamado, então, em 2001 para a SUSEP. Fosse nomeado na brigada em qual cidade? Eu fui designado para São Leopoldo. São Leopoldo. Né? Servi em São Leopoldo, deu 1 ano e 2 meses. E aí, casualmente, era na época, eu sou antigo, né? Sim. Era na época do Diário Oficial, né? Que a gente ia na biblioteca, né? Papelzinho. E eu morava em Cachoeira ainda, né? Então eu tava de férias da brigada e fui a Cachoeira, passei, visitar meus pais. E um colega me disse, tu já olhou o Diário Oficial de hoje na biblioteca pública? Eu digo, não, cara, tô de férias, eu vou olhar o Diário Oficial na biblioteca pública, tem mais coisa pra fazer. Não, cara, chamaram aí nós para fazer o psicotécnico, né, o concurso da SUSEP. A gente já tinha passado na primeira etapa, tinha passado no físico, né, na prova teórica e físico. Eu digo, que bacana, tô a fim de traçar novos rumos. E aí foi aí que tudo começou, cara. Tudo começou. E foi mesmo por uma falta de opção, digamos assim, de emprego, né, no momento. E não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Né? Que bom, legal. Lógico, legal. E a segurança pública, assim, Ângelo, qual é a tua relação com... Por que a segurança pública, né? Aí é que tá, foi boa pergunta, Sérgio. Na verdade, o concurso público foi... Na verdade, não foi por falta de opção, foi uma opção, né, de seguir uma carreira e, enfim, ser alguém na vida, né? Mas a área da segurança pública, ela sempre me fascinou, né? Desde criança. Eu brincava de polícia e ladrão, eu tinha que ser o policial, né? E eu sempre gostei de arma, enfim, né? Sempre manuseei armamento desde pequeno, porque o meu pai gostava muito, né? Era apreciador de armas, sempre com a devida cautela, enfim. Nossa. Então era uma coisa que, se eu optasse por um cargo público, um concurso público, seria na área da segurança, né? E foram os concursos que se apresentaram na época, né? Eu confesso para vocês, quando eu entrei na SUSEP, eu pensei em fazer outros concursos, mas eu me apaixonei pela profissão, né? Para mim, não foi ruim, porque, né, na verdade, eu fiz uma carreira dentro da instituição, né? E sigo ela até hoje. Então, a área da segurança, ela sempre me fascinou. Foi por isso que eu optei pela área da segurança pública. Uhum. E Ângelo, conta para nós, assim, dentro da SUSEP hoje, Polícia Penal, né? Como é que é a estrutura da SUSEP? Porque qual é o intuito dessa pergunta? É que a gente, além da gente ter convidados que vão falar sobre as suas experiências de concurso, que tu já falou as tuas, não tem como negar o teu currículo dentro da instituição e contar para o pessoal como é a estrutura da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Tu que já ocupou vários cargos aí dentro da SUSEP, da SUSEP, né? Não sei se continua SUSEP ou vocês já trabalham com a ideia de Polícia Penal, tem uma questão de regulamentação também que ainda falta fazer. Fala para o pessoal assim, como é que funciona, quais são os cargos que tem na SUSEP e como é que as pessoas podem fazer os concursos aí. Na verdade, assim, a SUSEP, quando eu entrei, né, Sérgio? Eu entrei lá em 2001. A SUSEP, ela cresceu muito ao longo dos anos. O Rodrigo, que é nosso colega, tu já foste colega também, né? TSP, Técnico Superior Penitenciário Advogado. E tive a honra de trabalhar, né? Modéstia à parte, um excelente profissional. A SUSEP, quando eu comecei lá em 2001, o salário era muito baixo, viu? Era muito baixo. Era baixíssimo, né? Em comparação com a brigada, era maior, mas ainda era baixo, né? E muitas vezes não adianta só tu ser apaixonado por uma profissão. Também tu tem que prover o teu sustento, pagar os boletos, né? Enfim, né? E na época era só boleto mesmo, não tinha nada online, né? 2001 vocês podem imaginar. E a SUSEP, ela tinha uma estrutura muito mais frágil do que ela tem hoje, né? A gente não pode dizer hoje que a instituição, a instituição nenhuma é sólida por si só, né? Ela vai ganhando espaço dentro da sociedade como instituição e essa sociedade vai dando a devida importância para ela, de acordo com o espaço que ela vai ocupando. O que eu quero dizer com isso? Que lá em 2001, quando eu comecei, a SUSEP ela ocupava um pequeníssimo espaço. Na época, a SUSEP, só para ilustrar para quem está nos assistindo e explicar, a SUSEP hoje ela não faz parte mais da Secretaria de Segurança Pública. Ela tem uma secretaria própria, que é a Secretaria de Sistemas Penais, né? Sistema Penal e Socioeducativo, né? O que para nós, ao longo dos anos,
foi uma reivindicação grande nossa em ter uma secretaria mais própria e mais voltada para o sistema prisional, pela peculiaridade que ela apresenta. Apesar de que o sistema prisional, transversalmente e quase diretamente, ele é ligado à segurança pública, né? Por que eu falo isso? A maior fonte de informação hoje contra o crime organizado, de onde é que sai? De dentro dos presídios. Né? E quem está lá dentro dos presídios somos nós, da SUSEP, policiais penais. Né? Então, a SUSEP ela começou com esse pequeno papel e ela, ao longo dos anos, né, mérito dos seus componentes, né, ela foi assumindo um papel cada vez mais importante na sociedade. Né? O que eu quero dizer com isso? Hoje a SUSEP ela ocupa um grande espaço na sociedade. Né? Eu sou do tempo, Rodrigo, que eu chegava para fazer um cadastro no comércio. O que tu faz? Eu sou agente penitenciário. Ai, credo. Era horrível, né? Não era... Era horrível. Tu dizia assim, nós tínhamos um hábito que nós dizíamos assim, eu sou servidor público. Tá, mas tu é servidor público estadual. Tá, mas que função tu exerce? Tu evitava? Evitava dizer que era agente penitenciário. Hoje não, né, cara? Hoje, o Sérgio perguntou ali da questão da regulamentação. Isso é, para mim, no meu entendimento, e no meu entendimento lei, que a minha formação não é direito, né? É um mero detalhe, né? Sim. Frente ao longo processo que foi a conquista de hoje nós sermos policiais penais. Né? É um detalhezinho que falta ali, legislativo, né? Que no meu entendimento é um pequeno, grande detalhe, mas que em breve vai se resolver com toda certeza. Né? Tá pouco, né? Então hoje nós somos sim policiais penais. Né? Mas Sérgio, eu guardo com muita honra esse meu título de agente penitenciário. Foi assim que eu me formei. Né? E para mim assim não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Né? Mas não fugindo da tua pergunta, a SUSEP hoje, a estrutura dela basicamente, hoje nós temos um secretário que responde pela pasta prisional e socioeducativa, né, lê-se FASE, né, que é a antiga FEBEM, né, que cuida dos menores infratores. Muita gente pergunta, o que a gente tem a ver com um menor infrator? Nós somos... Não, tem tudo a ver. Porque as grandes facções que nós temos hoje no sistema prisional gaúcho saíram da FASE. Né? Os V7, os bala na cara, todos saíram da FASE. Né? Todos se originaram lá. Se não se formaram lá dentro, pelo menos a sementinha, os V7 certo, né? Que são essa gurizada mais nova, né? Sim. Né? Então, se formaram lá dentro da FASE. Então, tem tudo a ver conosco, né? Foi uma feliz decisão do atual governo, né, do Estado em vincular a secretaria às duas instituições, do meu ponto de vista. Então, hoje a SUSEP é formada por um secretário que cuida das duas pastas, né? Das duas instituições, aliás, da pasta e das duas instituições, pelo superintendente, que é o nosso cargo maior, e aí depois vem os diretores de departamento, né? Que são, agora não vou me lembrar aqui, porque tem departamentos também que foram criados ou foram extintos, né? Mas nós temos ali sem deixar ninguém de fora, porque todos são importantes, o Departamento de Segurança e Execução Penal, que é o DESEP, que cuida de toda a parte de logística, né? De servidores, presos, facções, casas prisionais, delegacias regionais. Né? Isso eu estou falando na estrutura básica. Né? Depois nós temos os outros departamentos, o Departamento Administrativo, o Departamento de Tratamento Penal, porque nós também fazemos tratamento penal, né? E os demais departamentos, depois as seções, enfim, né? E o escalão mais intermediário que vem ali das delegacias regionais, somos 10 regionais hoje, né? E as direções de casas prisionais, que eu não vou falar aqui quantas são, porque já foram criadas outras, enfim, daqui a pouquinho eu vou estar falando bobagem. Mas na minha época eram 143, contando com os regimes semiabertos, que agora alguns foram extintos e passaram somente para a tornozeleira eletrônica, né? Mas basicamente é isso, a nossa estrutura básica ela é formada assim, né? Certo. E Ângelo, E em relação a... Depois, claro, a gente vai conversar também sobre as experiências que nós tivemos como meu chefe. Aí vem a parte mais importante e mais instigante, né, certo? Exatamente. Agora nós estamos na parte mais formal, né? A parte mais formal. Nós estamos apresentando o convidado e ele está falando sobre as coisas mais gerais, assim, né?
Mas até falava sobre essa pergunta em relação aos próprios cargos, né? Então, hoje, o que nós temos lá? Aí, como eu não estou mais na instituição, vou te perguntar, né? Nós ainda temos aquela estrutura o agente penitenciário, né? O policial penal, o técnico e o agente penitenciário administrativo, ou todo mundo é polícia penal hoje, assim, isso é considerado todo mundo como o policial penal, ou como, enfim? Boa a tua pergunta, e eu não vou te responder ela com precisão, porque tem uma questão de entendimento jurídico ali, legislativo, que me impede de te responder, né? Mas eu vou te falar o meu posicionamento, né? Tu perguntaste ali da nossa estrutura básica, mas é bom tu frisar que hoje, né? Hoje não, desde a época que eu entrei, nós temos uma estrutura básica abaixo de toda essa estrutura básica do primeiro escalão que eu te falei, né? Nós temos hoje no Presídio Regional de Pelotas, nós temos tantos agentes de plantão, tantos policiais penais, nós temos um supervisor de equipe, que é o colega que coordena toda a equipe que está de plantão ali, libera escolta, cumpre pauta de audiência, enfim, faz movimentação dos presos, faz conferência. Nós temos o cara que auxilia o chefe da segurança e disciplina, que hoje, devido à demanda, quando eu entrei, tinha 20 mil presos, né? 22 mil presos. Hoje tem 43 mil. Né? Então, hoje um presídio regional tipo de Pelotas não pode contar auxiliando o chefe de segurança. O chefe é um só, né? O chefe de segurança, a figura do colega ali. Mas não pode ter menos de 4, 5, no meu entendimento, 6 auxiliares, entendeu? Porque vão tocar toda a cadeia junto com o chefe de plantão, o pessoal de plantão. Tem o chefe da segurança, né? Tem o diretor adjunto, que faz a parte mais operacional, e tem o diretor, né, da unidade, que faz a parte mais administrativa, burocrática, enfim, e a parte mais política no sentido amplo da palavra. Sim. Se articula com a comunidade, se articula com os outros poderes, né? E depois nós temos o delegado regional, e aí acima disso o que eu frisei lá. E vocês viram pelo meu currículo que eu já passei por todos os cargos, né? Graças a Deus eu tive a grata satisfação. Não foram fáceis essas passagens, né? Hoje eu ainda lembrava lá, Sérgio, quando eu assumi o Presídio Regional de Pelotas em 2011, o presídio ele vinha vindo de uma interdição, uma interdição bem severa do Poder Judiciário. Eu lembro. O que é a interdição judicial? Ela limite um teto de entrada de preso, e não entra mais preso. Né? Na época era 460 a capacidade e tinha quase 1.000. E isso para o Estado, nós que representamos o Estado, não é bom, porque tem que ter onde recolher os presos, né? Para a sociedade também não é bom. Então o que cabe a nós? Melhorar as condições físicas, né, dentro das nossas possibilidades ali, e pedindo o auxílio do ente Estado, representado pela nossa instituição, para que consiga melhorar a estrutura para se receber mais presos. Né? Nós íamos vindo de uma intervenção. Por que uma intervenção? Porque o presídio estava à mercê dos presos. Né? É culpa dos colegas que estavam na gestão. Não tem como se precisar culpados. Né? Os colegas estavam ali fazendo o que eles podiam, estavam ao alcance deles. A instituição resolveu, num determinado momento, fazer uma intervenção de fora, talvez não, isso eu posso afirmar, para resolver aquelas mazelas que já se vinham, né? Até com os, entre parênteses, não no sentido pejorativo, os hábitos que havia se criado devido à relação mais cotidiana ali com os próprios presos, enfim, mas nada que beirasse a ilegalidade, muito pelo contrário, mas a questão habitual mesmo ali. Né? E às vezes o próprio gestor local, que é daqui, ele quer resolver, mas ele não consegue, porque não está ao alcance dele. Aí tem que vir um auxílio externo. Esse auxílio externo veio por uma equipe de intervenção lá em 2010. Eu era diretor da Penitenciária de Autossegurança na época, e que fez essa intervenção. Teve uma rebelião, os presos se rebelaram, enfim. As portas das galerias ficavam todas abertas o dia todo. Se fechou essas portas, porque o preso ele tem que ficar atrás da porta, que nem a gente fala. Né? Galeria aberta é na hora que ele for né, estudar, enfim, período recreativo ali, pátio de sol, né? Visita. E eu assumi depois dessa intervenção.
E a pressão depois de uma equipe de intervenção, porque o que é uma equipe de intervenção, Rodrigo? A equipe de intervenção vem e mete o pé na porta. A equipe de intervenção é estado de exceção, né? Eles podem tudo. São regras totalmente assimétricas. Tudo dentro da legalidade, por óbvio, né? Sim, mas sim. regras assimétricas. Ó, nós estamos num estado de exceção e a partir de hoje, a advogado é só de manhã, né? Ó, OB, nós estamos num estado de exceção, os presos estão revoltados, nós temos que manter o controle. Depois, quando assumir uma administração que vai dar seguimento, Vai voltando ao normal. voltamos ao normal de acordo com o que se fez agora na intervenção. E eu tive... todos os cargos que eu assumi, eu nunca fui convidado porque eram cargos bons, né? Porque estava incendiando o troço, né? Sim. Até me apelidaram uma época de bombeiro no SUSEP, né? Que eu ia só para apagar incêndio, mas não me arrependo. Sim. E o presídio de Pelotas não foi diferente lá em 2011, né? Nós pegamos um presídio muito tumultuado, tivemos que pacificá-lo, a pressão foi muito grande, né? Tivemos que pacificá-lo, demorou ali um ano e meio, né? Começamos a receber novas turmas, né? Recebemos uma nova... Inclusive o Sérgio entrou nessa turma de 2012, 2011... Não. 2012. 2012. 2012. É. Já pegou mais pacificado, né? O presídio, enfim, né? Sim. Eu com 50 quilos ali, mal, sim, né? Sim. Porque já dia e noite, Sim. noite e dia, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que não foram fáceis, né? Esses cargos que eu assumi. Né? E hoje, Sérgio, o que eu estava querendo dizer, abrir esse baita parênteses para dizer, hoje eu fui lá no monitoramento eletrônico, não sei se tu viu ali do lado do presídio, onde era o alojamento, meu alojamento, né? Porque Sim. eu dormia dentro da cadeia. Sim. Dormia, Rodrigo, dentro da cadeia. Era ali onde é o monitoramento eletrônico, Sim. sabe? É. Cara, me passou um filme na cabeça, eu até me emocionei, sabe? Porque, cara, mudou muito, entendeu? Uhum. E aí, onde é que eu tô querendo chegar com isso? Olha o quanto nós evoluímos, né? A SUSEP evoluiu. Bastante. E não a SUSEP, mas o amadurecimento funcional, né, que é dos seus integrantes, e o amadurecimento institucional que nós alcançamos, né? Nós alcançamos. Hoje nós temos um superintendente que entrou há pouco tempo na instituição, mas tem um potencial Jovem, enorme. Jovem, né? né? Um jovem. E aí eu me remeto lá quando eu comecei a administrar o presídio estadual de Camaquã, né, que eu tinha 28 anos, 27 anos, menos um pouquinho, e era classe A ainda e estava em estágio probatório. Né? E hoje nós temos um superintendente, o Matheus, inclusive é natural de Pelotas, né? Isso, de Pelotas. E o Matheus tem um futuro brilhante pela frente, está montando uma belíssima equipe, e eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. Tá na nossa pauta de entrevista. Show de bola, Vai. show de bola. Um grande cara e merece nossa total E jovem, consideração. né? Jovem, empreendedor, O que né? Arrojado. Isso, o que é interessante, tu tá falando nele, esse pessoal jovem que pretende fazer concurso, né, entrar na SUSEP, pode acontecer, né, como está acontecendo, um jovem chegando ao posto máximo de uma instituição. Com certeza. É meio dúbia essa questão de, mas um classe tal não pode assumir tal cargo, enfim. Eu acho que a classe, o Sérgio, vocês vão me entender porque vocês são, o Sérgio foi nosso colega e tu é meu colega. A classe, ela é muito relativa, né? Porque o cara pode estar na classe B e ter passado por um monte de coisas. Experiência conta. Tu leu metade do meu currículo, eu era classe B ainda. Pois é. Né? Então, quer dizer, e tu pode pegar um classe D que não passou metade, por exemplo, do que o nosso superintendente atual passou. Entendeu? Então, essa questão da classe, o que nós temos que aprender com o tempo é respeitar a experiência. Uhum. Né? Independente do tempo de serviço, a trajetória. Né? Exatamente. Né? A trajetória de quem já passou, né? Que deve ser respeitada. Sim. Infelizmente, nós já tivemos gestões que não consideraram aquilo que já foi feito, e isso é um erro absurdo para uma instituição, porque a instituição ela fica desmemoriada, né? E o Matheus ele veio com uma ideia de resgatar o grupo funcional, de resgatar o servidor, porque quem é que toca o serviço público hoje? É o servidor. O bem mais precioso de uma empresa qual é? Os seus funcionários. Né? Com certeza. Então, no Estado não pode ser tratado diferente. A culpa das mazelas do Estado não é do servidor. Né? A culpa é do Estado, do ente Estado, que foi sistema, né? Do sistema como um todo. Né? Então, eu cheguei a vários cargos ali, eu era classe A, era classe B, classe C, mas eu já tinha uma grande
trajetória ali de experiências vividas, como eu contei aqui há pouco. Não foram fáceis, mas a gente superou cada uma delas para chegar onde a gente queria chegar e mostrar um bom trabalho, né? Enfim. Né? Para o pessoal jovens que estão buscando concurso público, não entende um pouco dessa relação às classes que tu está falando, as classes é o seguinte, tu entra na classe A e vai galgando, a classe B, C, D até a E. Exatamente. Só para o pessoal entender, o pessoal que não é da... Essa questão da experiência, Ângela, é muito importante. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que estava no curso de formação da magistratura. E aí uma conversa que eu tive com essa pessoa que me disse, olha, o nosso curso de formação, a gente tem que ir no centro de Porto Alegre lá, conversar com as pessoas e perguntar o que elas esperam de um juiz. Aí eu disse, tu vai me desculpar, mas assim, ainda bem que tu não é juiz, a gente não pode me prender, mas eu vou ter que falar. Sabe como que tu vai ser um bom juiz? É tu entrando num ônibus, é tu entrando numa vila e tu entrando num presídio. Entrando num presídio... A vivência, né? A vivência. Como tu já entrou várias vezes e eu tive a oportunidade de entrar, né? Porque eu já falei isso em no nosso outro programa também. Eu fui policial civil e fui para a SUSEP não tanto por questões salariais, mas por outras questões, inclusive, de reconhecimento, enfim. E aí... as vivências que a gente tem, que eu tive na polícia, que eu tive na SUSEP, me fizeram trabalhar melhor como técnico, ver as coisas, porque daí o que acontece? Eu podia entrar, até porque eu tinha respaldo, inclusive, da segurança, até porque eu já fui um agente de segurança, então, quer dizer, eu podia entrar dentro de uma galeria e fazer o meu trabalho muito melhor com as coisas que eu já tinha vivido. Com certeza. Né? Isso aí é primordial, né? Mas eu queria só voltar num ponto ali que tu me perguntaste, Rodrigo. Eu dei uma fugida ali da tua pergunta, né? Ou foi o Sérgio, não me lembro agora. Da questão também nós temos hoje dentro da categoria agentes penitenciários. Hoje não, né? Desde do início da SUSEP, agentes penitenciários administrativos e técnicos superiores penitenciários, que são advogados. Nós tínhamos dentistas uma época, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Né? Médicos nós nunca tivemos. E agora, nesse último concurso, eu acho que criaram mais 1 ou 2 cargos, né? Eu acho que tinha... Eu tô meio não sei isso, quais foram. Engenharia ali, também, e teve outro ali que eu não me recordo agora, que eu não acompanhei na época. Mas o Sérgio perguntou ali, por lei todos são policiais penais, ainda há uma discussão ali, né? Administrativa não há mais, mas legislativa e talvez jurídica ali, enfim, né? Sim. Se pode, se não pode, enfim. E aquela hora eu ia dar o meu posicionamento. Nós somos um dos melhores sistemas prisionais do Brasil. Isso eu falo, não é empiricamente. Né? Eu passei, quando eu era diretor do departamento, superintendente, por várias reuniões em Brasília, onde participavam vários estados, né? E a gente via a deficiência dos outros estados. Por quê? Porque uma das razões, claro, né? Porque os outros estados, eles eram um sistema prisional, mas eles não tinham um sistema interno propriamente dito. Nós temos um sistema. Sim. É aquela questão do ciclo total de polícia, mais ou menos, sim, né? Sim. Fazendo uma analogia grosseira, né? A grosso modo. Nós temos, no Rio Grande do Sul, o melhor sistema de guarda prisional, né? De segurança, né? Administrativo e técnico. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós conseguimos tratar o sistema e, na prática, traduzir ele como um sistema. Né? Porque o cara entra ali, né? Ele vai ter um atendimento psicossocial do Estado, da instituição. Aí o Sérgio falou uma coisa positiva, são técnicos que trabalham dentro do presídio.
Sim, Né? Porque alguém que está nos assistindo pode dizer, mas lá no estado tal tem técnico. Mas não é da instituição. Né? São técnicos contratados, muitas vezes, pelo município, às vezes, pela deficiência do estado, Sim. que não conhecem nada. A gente passa por isso, por vezes, nas unidades de saúde prisional, né, que são técnicos, enfermeiros e médicos, de outros que nós temos que fazer praticamente um curso preparatório antes deles começarem a atuar lá dentro, né? Sim. Porque é um ambiente totalmente atípico, né? Então, se tu me perguntar o que eu considero policial penal, todos nós. Né? O agente penitenciário, o agente penitenciário administrativo e o técnico superior. Né? Porque todos contribuíram para que a gente hoje tivesse uma instituição mais forte, mais reconhecida e alcançasse o título de policiais penais. Né? Claro que toda instituição dentro, internamente, tem as suas correntes. Existe uma corrente, claro, que tem um entendimento diferenciado, isso tem que ser respeitado dentro de um Estado democrático, né? Sim. Mas esse é o meu entendimento, do Ângelo, né, agente penitenciário, de formação, que nem os outros, né? E hoje policial penal. Né? Então esse é o meu entendimento. Nós conversávamos isso, até foi bem propício o teu gancho, Ângelo, porque assim, nós conversamos isso há bastante tempo, né? Essa complementariedade da área de segurança com a área do tratamento penal, né? E isso, inclusive, para quem não sabe, eu e o Ângelo, nós temos um vídeo lá, que nós gravamos uma entrevista para... Não lembro qual era a TV aquela, era uma TV... Era para a RBS. Era para a RBS, né? RBS, E os presos que deram entrevista, a maioria já está morto, né? Mas enfim, né? Isso aí é problema de... Outro tipo de problema. Mas assim, ali nós falávamos da importância da segurança e a importância da parte técnica para esse sistema funcionar. E aí eu queria, Ângelo, que tu falasse um pouco, eu não vou falar porque, enfim, eu participei disso também, né? Da importância que foi dentro, principalmente do presídio de Pelotas, que foi onde eu trabalhei mais tempo, a importância que foi essa união da segurança com a parte técnica, principalmente na área da saúde, né? Porque o que a gente vê, assim, né? As pessoas, isso aí é normal a gente ver assim, mas o agente está levando o preso lá, passou na frente da gente. Mas gera uma revolta na população. E eu participei desse projeto, tive a honra de participar, inclusive tive em reuniões contigo, inclusive, tu na condição de diretor à época e eu como advogado, da implementação da UBS dentro do presídio de Pelotas. Né? Eu queria que tu conversasse mais sobre essa questão, trabalhando essa ideia justamente, né, de complementação da parte de segurança, porque é aquilo, né? Eu falei agora da parte de tratamento, né? Mas existe a parte de segurança também, porque uma UBS bem organizada dentro de um presídio é o preso que não sai para a rua, que não gera aquela insegurança, tanto na população quanto aos agentes que estão levando, é o próprio preso, enfim, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais dessa nossa fase aí, nossas conquistas. Hoje a minha função no conselho, a minha lotação, a minha instituição de origem é a SUSEP, mas eu estou cedido pela SUSEP ao Conselho Penitenciário do Estado. O Conselho Penitenciário do Estado é um órgão da execução da pena, né, que uma das atribuições dele é inspecionar as casas prisionais, ver se a pena está sendo cumprida dignamente, né, com dignidade, se os agentes que executam essa pena estão tendo também dignidade de trabalho, enfim. Né. Isso é um lado que eu também acentuo dentro do Conselho Penitenciário. E uma das atribuições são essas inspeções nos estabelecimentos prisionais, que eu não faço parte, que eu não sou conselheiro penitenciário, eu sou servidor do conselho, exerço a função de diretor administrativo, mas pela minha experiência, né, prática de sistema, e também devido aos conselheiros precisarem também de uma assistência administrativa, né, presencial, eu acompanho várias dessas inspeções. E hoje a gente teve aqui no presídio de Pelotas, né,
para proceder uma dessas inspeções, né? E por que eu estou querendo fazer todo esse preâmbulo? Para dizer, Sérgio, que eu sou testemunha ocular de como era esse presídio aqui em 2011, quando eu assumi a direção. E hoje eu tive a grata surpresa, primeiro, ficar muito feliz em ver que a gente conseguiu dar uma estrutura mínima para que o presídio oferecesse não só dignidade para o cumprimento da pena por parte dos presos, mas também, e não menos importante, dignidade para os nossos servidores, hoje policiais penais, poderem executar o seu trabalho. Uma cadeia, aqui o jargão popular, né? A gente não chama de unidade prisional, a gente chama no jargão popular de cadeia. Uma cadeia onde está toda hora preso botando fogo na cela, onde está toda hora promovendo tumulto, enfim, né? Não é bom, não é um ambiente bom para nós trabalharmos, né? E também não é um ambiente bom para os presos que realmente eles assimilaram que tem que cumprir a sua pena, cumprir efetivamente a sua pena. Sim. E também não é bom para a sociedade. Por quê? Porque, como a gente havia dito, existe o trabalho técnico. O cara está ali não para ser ressocializado, porque, no meu entendimento, ele nunca foi socializado, né? Ele está ali para a gente, pelo menos, largar ele, porque ele vai sair em liberdade, não existe pena perpétua no Brasil. Lógico. Né? Sim. Amanhã ou depois ele vai estar no nosso meio de novo. Pelo menos sai um pouco pior. E se voltar, a gente consiga, pelo menos, dar continuidade naquele trabalho de tratamento. O que eu quero dizer com isso, Sérgio? O tratamento penal, isso é uma teoria que eu defendo desde lá de 2001, quando eu ingressei na SUSEP. O tratamento penal e a segurança, elas andam juntas. Onde tudo é ênfase a mais tratamento penal e menos segurança, não vai funcionar. E vice-versa. Entendeu? Isso é fato, Sérgio. A gente vivenciou isso na pele. Vivemos, né? Na prática. E eu me lembro que à época nós, inclusive, tu foste o nosso coordenador técnico, né? Existem regras a ser cumpridas, tudo tem que estar ordenado, né? O trabalho técnico ele tem que ser realmente realizado. E para o técnico poder trabalhar, a segurança tem que fazer um trabalho também bem feito. E hoje eu tive a grata surpresa de ver que aquele nosso trabalho ela teve frutos, mas eu fiquei mais ainda grato pelos colegas que me sucederam ter dado continuidade àquilo tudo que nós começamos lá em 2011. Né? Nós chegamos ali, não tinha... Os presos eles tinham que esperar numa fila do SUS ali, né? Esperar não, porque eles não esperavam. Sim. Né? Aí é bom a gente frisar para a população. Eles não esperavam. Eles passaram na frente de todo mundo. Do cara que tinha ido há 3 dias ali tirar uma ficha. Né? Hoje não. Hoje existe uma unidade de saúde lá no presídio, que nós implantamos na nossa época ali com muito... Né? Nós não tínhamos estrutura física. Onde é que nós vamos implantar? O Estado tinha que dar estrutura física. O município, o pessoal. Está aqui o pessoal. E a estrutura física? Bom, nós tivemos que criar a estrutura física onde não existia. Né? Ali, aquela entrada do presídio, ali onde tem a UBS, ali era tudo atendimento técnico. Né? Sim. O atendimento nós tivemos que agrupar. E aí veio também a habilidade do gestor em fazer o teu... Porque hoje nós mandamos, amanhã nós estamos lá também, junto com os colegas lá. Né? Nós temos que... E aí vem a questão da liderança, né? Aquela questão toda. Chefe é uma coisa, líder é outra. Tu tem que convencer o teu pessoal de que aquilo ali vai ser bom para ele. É bom ele não sair com preso para a rua, para a escolta, para não ser achacado ali pela população. Pô, qual é que é? Vamos passar com um cara aí, com um vagabundo na frente. É o que a população que eu pensa. pago meu imposto. Que eu pago meu imposto, esse cara não paga. Bom, hoje nós temos uma unidade de saúde lá que pros nossos colegas é bom, porque não precisa estar arriscando em escoltas, porque hoje o crime está cada vez mais organizado, né, gente? Né? Nós nos organizamos também enquanto instituição, enquanto Estado, mas o crime também se organizou bastante. Né? Então, nós já tivemos episódios, na época que eu era diretor do Departamento de Segurança e também superintendente de tomar a escolta e levar o colega de refém. Né? E isso ninguém quer, né? Nem nós, nem a população. Né? E hoje nós temos uma unidade, respondendo a pergunta do Sérgio, que foi difícil, né, Sérgio? Porque a gente tem que encontrar profissionais talhados também, mas foi uma das missões que a gente se imbuiu na época,
né? Que foi criar uma unidade de saúde prisional. Isso ele é lei hoje no Estado. O Estado ele permite que se faça essa parceria com um ente municipal, com um ente público na esfera municipal, para que o município dê os profissionais. E é o mesmo profissional, Rodrigo, que vai atender o cara lá. Entendeu? Que vai deixar de atender o cidadão lá. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque tem uma unidade lá dentro, o cara está tendo tratamento VIP. Não. Porque existe todo um aparato de segurança também lá dentro, só que não menos intenso, mas menos arriscado para a população, para poder atender aquela demanda. Porque o cara, só porque está preso lá, ele não deixa de ficar doente. Lógico, né? né? E eles ficam muito doentes. Sim. Né? E a gente, como Estado, a gente tem que tratar. Mas é vagabundo, tem que matar. Não. Nós não somos servidores para... Né? Ele já foi julgado lá, ele está ali para cumprir a pena dele. A gente tem que fazer ele cumprir a pena de maneira mais digna possível. No entanto, respeitando todas as normas, as regras, porque na sociedade depois ele vai ter que respeitar também normas e regras. Não sei se eu te respondi, Sérgio. Sim. Eu concordo, Ângelo. Concordo e também estava te ouvindo e estava relembrando as coisas, né, que a gente viveu. Não foi fácil. E isso também me remete a uma outra questão que está ligado a isso, né? Que é também uma questão que foi muito... que hoje eu estou em outro órgão público e eu levei isso para frente como uma política que eu acho que, se fosse implementada de forma efetiva ou de forma mais contundente, seria uma política muito eficiente, que é a questão da mão de obra prisional, que foi, inclusive, utilizada ali na UBS do PRP e em outras obras aí da prefeitura também. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão também da mão de obra prisional, como é que funciona e o que está acontecendo hoje, assim, se tu puder. O Sérgio é bom porque ele grava as coisas, né? Eu tenho coisas que eu vou me esquecendo ao longo do tempo, porque a gente passa por tanto perrengue aí que tem coisas que a gente se esquece. Mas a mão de obra prisional foi importante falar, Sérgio, porque nós somos, e isso não estamos aqui fazendo autopropaganda e coisa e tal, né? Mas também foi uma das que estava na nossa meta de colocar, assim, os presos a trabalhar. Né? Presos têm que trabalhar. Né? É velho ditado aquele, né? A mente vazia, a oficina do diabo, né? Isso. Sim. E isso a gente acontece. sabe na prática, né? É para punir eles com trabalho? Não é. Entendeu? Trabalho dignifica o homem. Sim. E eles têm que ter, o meu entendimento é que eles têm que trabalhar. E aí vem aquela questão jurídica, né, Sérgio? Eu te lembro que nós discutimos, mas o cara é obrigado ou não é trabalhar? A lei é clara, se ele tiver qualificação para aquilo, ele tem que trabalhar. Né? Mas o cara chega ali, tu não tem como... Então vamos qualificar ele lá dentro. Vamos dar um curso de pedreiro lá para ele. Vamos dar, o Estado está dando para ele de marceneiro. Foi o que nós fizemos na época. Sim, vamos qualificar a nossa mão de obra prisional. Com parceria com o Senac, eu lembro que tinha inclusive curso de culinária. A primeira coisa que nós fizemos ali foi qualificar os presos. Não sei se tu te lembra, nós começamos várias etapas. Qualificamos os presos. Né? Claro, nós não conseguimos estender qualificação para todos. Né? E também tem uns que, infelizmente, eles fazem do crime uma carreira. Né? Esses não vão querendo. E tá no nosso... numa das nossas atribuições, identificar isso e separar aqueles para eles não contaminarem. Entre aspas, se contaminarem. Né? Então, aqueles que a gente vê ali que tem comportamento adequado, que tem conduta adequada, né? Porque é bom frisar para quem está nos assistindo que isso tudo é uma avaliação criteriosa. Não é qualquer um que a gente... vamos dar um curso para o Zezinho lá que são avaliados critérios. Ele tem um celular lá dentro do presídio, é ele que está ligando, traficando. Claro que a gente não vai dar. Nós queremos prender o celular dele e arrumar mais 50 anos de cadeia para ele. Né? Agora, aquele que está lá com ele que não quer, está no nosso dever e também na nossa perspicácia enquanto servidores, estamos lá dentro, identificar aquele cara e tentar pelo menos largar ele melhor. E eu me lembro que nós começamos pela qualificação. Mas o cara não pode trabalhar. Então vamos dar a qualificação. Agora ele é qualificado. Agora pode. Luizinho, Zezinho, agora tu vai ter que trabalhar. Mas onde é que eu vou trabalhar?
tem praça aí para ser capinada, tem escola para pintar, né? Tem escola para construir. Os presos aqui em Pelotas construíram escola. Uhum. Ah, é mérito deles? Não, não é mérito deles. Mas eles colaboraram, entendeu? E nós, eu digo, quando eu falo nós, por favor, né? Nós, a SUSEP, O né? sistema, isso. A instituição. A instituição, né? Teve o mérito de identificar aqueles que podiam e colocar eles a trabalhar. E aí eles estavam prestando um serviço para a população. Não ficaram só lá dentro, né? Comendo 3 refeições por dia e não fazendo nada, né? Nós, a SUSEP aqui no Presídio Regional de Pelotas, nós, na época, a nossa prioridade era também colocar os presos a trabalhar, né? E nós colocamos, eu acho que, olha, boa parte dos presos que tinham condições jurídicas também, né? Tem que ser semiaberto, o regime tem que, né? Eu acho que mais da metade do albergue, na época, agora não tem mais albergue, agora eles estão tudo em tornozeleira, mais da metade do albergue trabalhava. Eu me lembro que na época o prefeito era o nosso governador atual, né? Era o Eduardo Leite, era o governador, e ele abraçou essa ideia e nós colocamos assim, mais da metade da massa carcerária do regime semiaberto a trabalhar. Pintar escolas, a primeira escola foi ali do lado do presídio. Isso. Deixaram nova, né? Fizeram outras UBSs também. Fizeram outras UBS. A unidade de saúde lá foram eles que reformaram toda, mão de obra prisional, né? E então nós arrodeamos e voltamos à pergunta ali do Sérgio. E qual é a importância do trabalho da segurança e o trabalho técnico do assistente social, do advogado? Tá aí. Que foi feito um trabalho de segurança. O cara lá é comportado, tem conduta satisfatória, isso e aquilo. Passa lá para o atendimento psicossocial. A psicóloga vai atender. Não, o cara tem condições psicossociais de pelo menos tentar se reabilitar. O jurídico, o cara é regime semiaberto, o cara está quase cumprindo a pena, vamos recolocar no mercado de trabalho. Mas vai tirar a vaga do cara lá que está desempregado. Não tira, gente, não tira. Não tira. Porque às vezes não tem gente qualificada e tem um cara que está saindo ali qualificado. E às vezes desculpe te cortar, mas só para não esquecer. E às vezes mesmo assim é difícil de identificar. É um trabalho difícil. Eu lembro uma situação que nós tivemos num curso lá, que era voltado às mulheres. Eu não me lembro o que era, mas aí nós tivemos um trabalho bastante árduo de conseguir, porque as pessoas, muitas pessoas presas já estão com a situação jurídica delas, vamos dizer assim, já não tem RG, já não tem CPF, o CPF cancelado, enfim, essas coisas que precisava fazer para a gente fazer a inscrição delas no curso, né? E a área técnica, né, através da nossa psicóloga lá, foi atrás, buscou tudo, conseguiu e conseguimos escrever todas. No dia do curso, 2 não foram no curso. Chamei as 2, olha, tu sabe quanto custa esse curso na rua? Sabe quantas pessoas querem fazer esse curso na rua? Tu está tendo de graça aqui. Então, assim, ou vem ou vocês estão fora. Né? E cabe a gente lembrar, né, Sérgio, Rodrigo, que o que incha o sistema, né, é a reincidência, né? Sim. Nós temos um índice muito alto de reincidência que a gente tem que tentar diminuir, né? Porque tem camarada que chega a entrar 3, 4 vezes no mesmo mês. Ele entra, sai em liberdade, entra de novo, sai em liberdade, entra de novo, né? É complicado. Eu me lembro que em Camaquã, nós, que também era um presídio que estava num conflito muito grande, lá em 2006 isso, e eu, não posso dizer que eu tive o prazer, né? Mas eu peguei vivenciei uma das maiores rebeliões do presídio de Camaquã, que foi em agosto de 2006, 31 de agosto de 2006. E a reivindicação dos presos era que eu não fosse mais o diretor. Por quê? Porque eu cheguei e dei direitos, mas também cobrei regras. E eles não queriam cumprir regras. E eles iam ter que cumprir. Eu estava com o respaldo do meu superintendente da época, do meu delegado regional, né? Eu era o diretor lá e tinha que fazer o trabalho. Estava com o respaldo do Ministério Público, do Judiciário, que estavam do meu lado, da imprensa, né? O presídio era só manchete negativa, enfim, e a população se assustava. E nós transferimos naquela época 45 presos de lá. Dos 130, 45 nós transferimos, porque eram todas lideranças negativas, né? Foram distribuídos. Claro, foram distribuídos, trouxemos outros em permutas, né? Em permuta. E eu me lembro que o segundo passo, nós sobrevivemos a essa rebelião, né? Com muito custo e muitas
muitos efeitos colaterais, né? Que depois é que vem os efeitos colaterais, enfim, né? Mas tudo superado e eu me lembro que a gente construiu lá, através do Conselho de Comunidade, que é um órgão também da execução da pena, que auxilia a administração, na captação de recursos, enfim. Construímos uma sala de aula lá. E anexo uma oficina de trabalho, né, onde a gente conseguiu um curso do Senac, se eu não me engano, na época. É do Sistema S ali, Senai, Senac, na época. E conseguimos um curso lá para os presos de informática, que foi naquela época que estava aquele boom da informatização dos serviços privados, os postos de gasolina começaram, os estabelecimentos comerciais, a catalogar os seus produtos no computador e código de barras e coisa e tal. E nós, o Senac, na época, acompanhando o mercado, não, vamos promover um curso de... Nós tivemos 11 presos participando. Tá? Dentre eles, presos que eram considerados problemáticos lá, né, pela administração que nos antecedeu. Desses 11, um só retornou. Então, para vocês verem que realmente, tu dando uma qualificação e tu cobrando que esse cara... Por que eles estão lá dentro? Porque não respeitaram regras, normas. Então, o que eles têm que aprender? A respeitar regras. Né? Não é que tu vai dar tudo de mão beijar. Não, meu querido, tu errou, calma, aqui tu vai ter tudo. Não. Agora tu vai cobrar a regra, tu vai ser cobrado. Né? E a sociedade tem que fazer essa cobrança, mas para fazer essa cobrança tem que dar condições do cara também, pelo menos, caminhar com as próprias pernas. Então, nós temos que investir nisso, sim, né? Em segurança, sim, mas também pensar que não é somente aquele velho enxugar gelo, né, Rodrigo? Lógico. A gente tá lá, prende cocaína, prende maconha, tá, mas tá entrando quanto? Tá entrando muito mais do que a gente tá conseguindo aprender. Pô, vamos ter que equalizar isso aí, né? Então, quer dizer, é todo um sistema realmente que ele tem que funcionar como sistema e de forma sistêmica, né? Basicamente. E não é fácil de fazer isso, mas dá. Dá, claro que dá. Os exemplos estão aí, né? Sim. Os exemplos estão aí. Ângelo, eu queria te perguntar, essa pergunta é difícil, hein? Mas assim, Meu Deus do céu. o que te dá mais satisfação assim dentro da instituição? Foram as funções operacionais que tu teve ou as funções de gestão? Na verdade, eu sempre tentei equalizar as duas, né? Uhum. Mas eu te confesso que a de gestão, por lidar, né? E lidar que não é no sentido pejorativo, lidar com pessoas. Né? Eu falei aqui no momento da nossa conversa a questão do bem mais precioso de uma empresa, são os seus servidores. E o que me deu mais satisfação na gestão, e aí já respondendo, né, que foi a gestão, né, os cargos de gestão, foi ver o meu colega bem. Foi ver o meu colega com as suas necessidades básicas atendidas para poder prestar um melhor trabalho ao Estado e, consequentemente, à população, né, que é o nosso objetivo maior. Né? Então, foi primar pelo bem-estar dos meus colegas. Aí tu vai me perguntar, não, mas toda instituição ou toda empresa privada tem o seu servidor, aquele que não tem. Bom, é lógico que tem, é óbvio que tem. Mas está na missão de um bom gestor, né, de um bom líder, identificar aquele e não deixar aquele subverter os outros, né? E isso, graças a Deus, e tu foste testemunha, Sérgio, que tu tinha também como coordenador ali do nosso corpo técnico, né, nossa equipe técnica, aqui do Presídio Regional de Pelotas, tu tinha também isso intrínseco, né? Então, a minha maior realização até hoje foi isso, dar condições para os meus colegas cumprirem bem o seu dever, né, mas de forma digna, enfim, e, consequentemente, aí vem todo o resto, né? Consegue dar um atendimento melhor ao nosso cliente final, ali, que é o preso, né? Que é o apenado, né? E ao objetivo principal, que é atender bem a população, né? Acho que basicamente foi isso. Mas eu te confesso que as questões operacionais também me chamavam a atenção, né? Sim. Mas eu tinha que decidir um lado que eu digo não, porque se tem que tomar um lado, não, né? Mas naquele momento foi aonde, na gestão, foi aonde eu tive que concentrar e empregar mais a minha energia e mais os meus esforços, né? E na gestão tu teria muito mais condições de fazer
essa mudança que estava em ti já, do que talvez num cargo operacional, né? Exatamente. E só para complementar isso tudo, aí tu vai me perguntar assim, e o que te dá mais satisfação hoje? É ver que pessoas de sangue novo, né? Não desmerecendo os colegas mais antigos, né? Senão estariam me desmerecendo, né? Sim. Porque hoje eu já sou antigo no sistema, hoje eu já sou veterano, Sérgio. Veterano. Eu sou considerado veterano, né? Um veterano jovem, digamos assim, né? Graças a Deus. Sim. Mas, ou pelo menos bem conservado, né? Mas é ver esse sangue novo entrando agora com essa mesma filosofia, com essa semente que nós plantamos lá atrás, há muitos anos atrás. Início lá Do diálogo, de empregar não uma chefia, sim uma liderança, né? De conquistar a autoridade dos seus subordinados, né? De dar seguimento às mudanças que a gente vinha propondo, né, ao longo dos anos. Isso me dá muita satisfação hoje, né? Claro, tivemos algumas administrações, né, alguns gestores que me sucederam que um ou outro que não tinha essa mesma filosofia, mas a instituição já estava com essa filosofia, os servidores cobravam a gestão, né? E hoje, né, faço alusão de novo ao Matheus, que é de Pelotas, com essa filosofia do diálogo, da valorização dos servidores, para que a gente consiga prestar um bom serviço à população, né? Beleza. Ângelo, tu tem algum... tu pode dizer para o pessoal aí que quer, principalmente, né, prestar o concurso da SUSEP, aí, da Polícia Penal, o que tu pode dizer aí para o pessoal que está a fim de... Provavelmente vai ter concurso aí em breve, né? E o próprio pessoal que já está aprovado, né? Também, tem uma turma. Pessoal que já fez as outras etapas, né? Já prestou e está esperando pela nomeação. Tem um pessoal de cadastro reserva aí, né? Isso, também tem Bom, pessoal... hoje, casualmente, lá na visita ao presídio, tinha uma turma lá do cadastro reserva. Eles criaram uma comissão, né? Uma comissão, isso. E eles estavam lá. E o pessoal, fala com eles ali, não sei o quê. Eu sou meio tímido, né, Sérgio? Depois que começa a falar, eu me solto, né? Mas eu sou meio reservado, né? E um reservado mais pro extrovertido do que o reservado, né? Mas o pessoal, não, conversa lá com eles. Aí eu fui conversar, né? Quando eu vi, eu estava lá no meio deles. Não sei nem como é que eu cheguei até o meio deles. E para eles eu digo o seguinte, né? Para eles eu digo que provavelmente todos eles vão ser chamados. Eu sou da terceira turma do meu concurso. Eu também fui cadastro reserva, né? E o que eu disse hoje lá para eles? Cara, vocês vão ser chamados provavelmente porque o Estado precisa de gente. É uma das poucas instituições que tem chamado... que tem chamado cadastro todos reserva. Os aprovados. Claro, tem uns ali que foram excedentes ao número de vagas, aí isso aí é um estudo que tem que fazer, né? Eles já conversaram comigo também, mas tem um estudo aqui jurídico que precisa... Pessoal, no mérito, vocês têm razão. Sim. Agora tem que ver a questão jurídica e não é a minha área, enfim, né? Agora, cadastro reserva está previsto no edital, né? E eu disse para eles, todos vocês vão ser chamados no seu tempo, porque não foram chamados agora porque não era para ser, né? Vão ser chamados no tempo certo, né? E para eles eu digo, e aí para quem tá querendo entrar, cara, entra e mete o pé, entendeu? Se é isso que quer, né? Para Deus nada é impossível e para tua vontade também não, né? Eu comecei lá de motorista, entendeu? Eu cheguei, o meu primeiro cargo na SUSEP, Sérgio, foi de motorista. O colega que estava de meu chefe lá, do supervisor de turma, chegou, tu dirige? Eu digo, dirijo. Só esqueci de dizer para ele que em Porto Alegre nunca tinha dirigido, né? E eu fui lotado em Porto Alegre, né? E ele me atirou a chave, não, então vai lá. É contigo. E na época eu trabalhava numa casa de semiaberto, eu peguei e botei... na época não tinha GPS, em 2001, né? Sim, era só o mapinha ali. O celular era um Motorola, tijolão, né? Era um semiaberto, eu digo... botaram 12 presos dentro de uma Kombi. A gente vai levar lá eles trabalhavam, né, de manutenção num cemitério lá. Cemitério São João. Não sabia nem onde é que ficava, pro lado que ficava lá em Porto Alegre. Hoje, morando lá, eu já sei. Olhei para um preso, quem é que é de Porto Alegre? Eu. Então vem para frente. Me dirijo. Entrei em corredor de ônibus, coisa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Cara, nada é impossível, entendeu? Claro que muita dedicação, muito empenho, foram noites em claro, né? Eu assumi a penitenciária de Rio Grande e não tinha alojamento para mim, eu dormi na minha sala, no chão, cara.
num colchãozinho ali, entendeu? E valeu a pena, valeu tudo e faria tudo de novo. É o que eu ia te perguntar. Então o que eu digo Faria tudo de novo. Mas com certeza, mas nem hesitaria. Sim. Né? Nem hesitaria. Me dá até saudade, vou te dizer para, né? Eu venho assim, Pelotas, eu passei 4 anos dirigindo aqui, eu fico nostálgico, fico, né? É um saudosismo grande, né? E foi uma casa que me impulsionou. Depois daqui eu assumi o departamento de segurança da SUSEP, né? Depois daqui eu assumi o departamento, assumi a superintendência, e sempre por reconhecimento, por mérito, graças a Deus, né? E o mérito nunca foi só meu, né? Foi também de toda a equipe toda a equipe que sempre me acompanhou, dos meus colegas que não faziam parte da equipe, mas que acreditavam no meu trabalho, né? É aquele velho ditado, né? Ninguém chegou ao topo sozinho, né? Se chegou sozinho é sinal que fez alguma coisa errada no caminho, né? Sim. E eu, graças a Deus, nunca cheguei sozinho aonde eu cheguei, sempre levei aí o nome dos meus colegas e vou levar sempre. Teu primeiro GPS foi um preso, então, hoje. Meu primeiro GPS foi um preso. Olha aí. Não me lembro do nome dele, mas me lembro da fisionomia dele claramente. Parece que foi ontem, né, cara? Hoje eu tava falando com os colegas lá, passa rápido o tempo, né? Passa rápido. Passa rápido, já. Eu vou fazer 21 anos de serviço agora na metade do ano, né? Então, passa muito rápido. Mas a gente tem que aproveitar, e esse pessoal que é concurseiro aí, se é o que quer, cara, se não é também, entra, faz o teu trabalho digno, faz isso, faz aquilo, quer passar por um concurso melhor, enfim, estuda, né? E tenta algo melhor. Usa como uma passagem, né? Digamos assim, nem como uma escada, mas como um degrau daquela escada que tu quer subir, né? E acredita em si, seja honesto, seja íntegro, né? Seja comprometido com o trabalho. O resto é consequência, vem vindo, né? De acordo com o teu esforço ali. Sim. Tá certo. Ângelo, nós queríamos te agradecer muito. Infelizmente, nosso tempo está chegando. Baita papo, né? Baita papo aí que nós tivemos com o Ângelo. Te agradecer demais aí tu aceitar o nosso convite. E queria que tu aceitasse um presente do nosso programa aí. Tá, brigadão. Sem palavras. Vamos, posso abrir aqui? Claro. Olha só, cara. Ó. Olha aí, até vou botar aqui. Canequinha. E aqui, ó. Canequinha, bra. Olha aí, ó. Fazer pose pra foto. Tomar teu cafezinho lá. Que coisa boa. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço vocês, né? De novo, parabenizo vocês pela iniciativa em trazer para os vários concurseiros aí que tem, né? Também para a população. Isso aqui é um serviço de utilidade pública, né? Não deixa de ser meritoso e que seja exitoso esse projeto de vocês, né? É uma honra para mim estar aqui. O Sérgio, meu amigo de longa data aí, né? E colega que foi, uma pessoa querida que eu tenho um carinho muito grande. E tu, Rodrigo, geração nova chegando. E tu, geração nova, sangue novo chegando, com todo o gás, e bola para frente, e vamos tocar ali ficha. E aqui eu não posso deixar de deixar um abraço fraternal aos meus colegas, né? Os meus colegas, enfim, a todos que participaram dessa jornada aí. Meu muito obrigado sempre, né? E é isso aí. Vamos tocar ali ficha. Valeu mesmo. Muito obrigado. Tá certo. Então, muito obrigado, Ângelo. Então tá, pessoal. Nos curtam lá no Instagram, YouTube. Lá no YouTube. Ativem o sininho, se inscrevam lá no nosso canal. Vai ser uma honra para nós. E é isso aí. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.